eu entendo que, na verdade, com tudo que se fala sobre a pós-graduação, e sem dúvida houve um avanço razoável nos últimos tempos, ela está ameaçada. Ela está ameaçada pelo ajuste fiscal, pelos cortes de verbas públicas e por um retrocesso. E é por isso que a gente está aqui. A política de pós-graduação, eu acho que ela faz parte de uma política de Estado e de construção de uma nação, né? E faz parte de uma política de soberania nacional. Então, aqui no Brasil, a elite brasileira sempre teve uma visão, um papel de vira-lata, né? Ou seja, nós vamos buscar a ciência lá fora, em vez de projetar ou ter condições de construir um projeto nacional autêntico, soberano no nosso país. E é por isso que a questão da política nacional de pós-graduação, na verdade, ela foi muito lenta no nosso país, muito. Porque, veja, a criação das universidades públicas e das universidades federais no país, né, foi uma política absolutamente correta, lá atrás, coisa de Getúlio Vargas. Entende? E em 1968, quando nós lutamos contra a ditadura militar, e se começou o acordo MEC-USAID, 20% das vagas eram privadas e 80% das vagas eram públicas nas universidades. Hoje a gente quase inverteu a equação, ou seja, se privatizou, se comercializou e se mercantilizou o ensino, e a esmagadora maioria da pós-graduação, apesar de ser apenas 25% ou 24% das vagas nas universidades, talvez 90% ou 95% da pesquisa nacional é feita nas universidades públicas. Isso é que importa. Então, quando chega esse debate, aos nossos pós-graduandos que estão aqui, o grande debate é para onde vai o dinheiro público. O primeiro é algo que já se tocou aqui, é o problema da dívida pública brasileira. É o problema do rentismo e é o problema de como a política do capital financeiro absorve uma grande parte do orçamento nacional através do pagamento de juros, amortizações e rolagem da dívida pública, que atinge uma quantidade exorbitante de recursos que não sobra para as áreas sociais, para a infraestrutura ou para a construção de um projeto nacional, né? E a segunda questão é que eu acho que ter uma política de Estado, né, significa planejar, significa apostar, né, que é essa discussão de como estimular a pós-graduação. E a pós-graduação, ela, como se vê ela como uma questão essencialmente transitória, então não se pensa em criar uma estrutura, né, que dê dignidade, condições efetivas, né, para se alcançar objetivos maiores e consolidados em relação aos pós-graduandos, seja através daqueles que fazem a pós-graduação no Brasil ou no exterior. O corte na educação é grande, infelizmente, ou seja, enquanto o Banco Itaú lucrou 22 bilhões de reais, os 5 maiores bancos lutaram 60 bilhões, a Presidente da República efetivou um corte aí que chega a 9 bilhões, o Ministério da Educação, que atinge as universidades. Eu espero que isso também não atinja mais ainda a pós-graduação. Nós entendemos que a batalha da construção de uma educação pública, gratuita e de qualidade no nosso país, né, ela continua sendo muito difícil. E falo isso como proponente, encabeçador do primeiro Plano Nacional de Educação em 1998. E nós aprovamos um segundo Plano Nacional de Educação e, logicamente, a pós-graduação também está dentro do Plano Nacional de Educação. Mas o problema é que os tais 10% do PIB nunca chegaram aos 10% do PIB. Não é verdade, entende? Porque uma grande parte foi desviada para o setor privado, através do FIES, do ProUni, que são questões a serem consideradas para o estudante pobre,
mas que não podem ser considerados como 10% do PIB para a educação pública. Está aí que, de repente, vinda a crise, analisada que em 7 anos o FIES pulou de 1 bilhão para 14 bilhões, quando se falou que não ia atender a todo mundo, foi uma chiadeira geral. Mas a chiadeira geral não é só do aluno que reivindica com justiça a possibilidade de cursar o ensino superior. A chiadeira geral é das grandes empresas de educação desse país, mercadológicas, que se acostumaram a mamar no Estado, entende? O Estado tem a obrigação de fornecer as condições para uma educação pública, laica, de qualidade para todos os brasileiros. Então, saídas laterais não vão resolver o problema da educação. Então, cortes na educação pública não podem ser tolerados nesse momento. Então,